Deus poderoso, eis-me aqui, Senhor, na sua presença. Senhor, me perdoa dos meus pecados, fariseus e obras. Jesus, muito obrigada. Obrigado por esse culto maravilhoso, Senhor. Muito obrigada. Obrigado por cada um que aqui está, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Aqui, Senhor, está o seu filho, seu ungido, Senhor, que vai trazer a palavra. Seja com ele, seja com os lábios dele. Que ele não venha falar nada dele, mas venha falar de ti, Senhor. O que o Senhor mandar ele falar, que ele venha falar. Que seja mel, que seja fel, Senhor. Que ele venha obedecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa ele cada dia mais, Senhor. Tu sabe da necessidade, tu sabe que ele precisa. Seja com ele aonde ele estiver. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Aleluia. Paz de Cristo Jesus para a igreja. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. Foi dito aqui das lutas, né? Mistério. Muitos chamam a gente de louco, muitos chamam a gente de maluco, mas são propósitos, né? Livro de Josué, capítulo 7. Livro de Josué, capítulo de número 7. Aleluia. Josué, capítulo de número 7. Aleluia. Nós vamos falar de transgressão. Aleluias. Josué, capítulo de número 7, apenas o versículo 1 vai nos dizer: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zirri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Amém. Glória a Deus. Algumas poucas vezes no meu tempo, de ministério, eu lembro vagadamente quando alguém voluntariamente veio à frente e disse que havia feito algo errado. É muito difícil. É muito difícil. Alguém ter cometido um pecado, alguém ter transgredido com Deus e se levantar na igreja tendo uma oportunidade, ou pedir a oportunidade, e falar para a igreja que errou, que pecou contra Deus. Normalmente, quem faz isso só faz quando foi descoberto. Não é assim? Um pastor estava em fornicação com uma irmã da igreja, ele sendo casado, ele nunca vai chegar ali no altar, pegar o microfone e falar: queria pedir perdão a Deus primeiro e depois à igreja, porque eu estou fazendo isso. Ninguém vai fazer. Por que eu cito o pastor? Porque é a autoridade dentro da igreja. E infelizmente nós temos visto muitos cometendo, não só esse, mas outros pecados. E alguns pecados que são descobertos, tem outros que não foram descobertos. Porque eu posso conjecturar que pastor que comete um pecado, irmãs, ele não comete só aquele pecado. Se ele comete um pecado de adultério gravíssimo, para ele não é nada.
Não é mesmo? Eu, pastor presidente, cometo um pecado desse gravíssimo de adultério, eu sendo casado, e não estou nem aí para a igreja, não estou nem aí para Deus. Então é sinal, a gente pode conjecturar que tem outros pecados também. Pecadinhos para ele. Porque não existe pecadinhos. Pecadinho, pecado é uma coisa só. Você roubou 1 centavo. Vale a mesma coisa que você tivesse roubado milhões. Você cometeu adultério. É a mesma coisa que você cobiçar um irmão ou uma irmã. E Deus nos deu instrução bem clara. Quando eles fossem atacar Jericó, que toda a prata, está em Josué 6,19, ele diz: toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro, para o tesouro do Senhor. E nós vimos aí nesse versículo que Acã pegou algumas dessas coisas para ele. E Deus estava totalmente ciente disso. Não era para ele se apossar do que era de Deus, mas mesmo assim ele se apossou. Assim mesmo é no altar. Pastor, presbítero, diaconisa, missionário, etc. Todo o ministério pertencente ao Senhor. Então não pode transgredir com o Senhor. Se transgride, não tem parte com Deus, não tem medo de Deus, não respeita a palavra que ele manuseia. Infelizmente, nós estamos vendo essas coisas acontecer, até porque a palavra nos mostra que virão falsos profetas. Ela vem nos dizer isso. E muitos falando: meu Deus, viu o que aconteceu? Se você está se surpreendendo com essas coisas que estão acontecendo, você não está alicerçado na palavra, você não conhece a palavra. Porque tudo isso que está acontecendo está na palavra do Senhor. Guerras, adultério, filho matando o pai, pai matando o filho, abandonando as crianças, isso tudo está na palavra do Senhor. Então, se você se assusta com essas coisas que estão acontecendo, você não lê a palavra, você não está alicerçado na palavra. Eu costumo dizer que só se assusta, só se espanta quem não conhece a palavra, onde a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se você está assustado, você não é conhecedor da palavra. Está faltando sabedoria para você. Glória a Deus. Ficou provado, sem sombra de dúvida, que Acã era culpado e a razão da derrota de Israel lá em Ai. Eles foram a Israel para guerrear. Deus passou tudinho de que forma tinha que ser. Mas ele foi e transgrediu ao que Deus mandou. Quando as coisas ficaram mais claras, ele disse em Josué, capítulo 7, 21, quando vi os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu as cobicei e me possei delas. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo do tapete. Cobiça, desejo. Você só apanha alguma coisa se você desejar. Se você não tiver, se você não for temente ao Senhor, você vai meter a mão do que não te pertence. Isso pode se resumir que ele diz, olha o que ele diz: eu vi, eu quis e eu peguei. Voltamos lá para o altar novamente. O pastor viu,
O pastor quis e o pastor pegou. É assim que a maioria dos pecados ocorrem. Primeiro, Acã viu o ouro, a prata, etc. Não é a primeira olhada que nos coloca em problemas. É sempre a segunda. Não é mesmo? Porque a gente olha assim, nossa, que caixinha bonita ali da unidade da fé. Pá. Na segunda vez, olha-se de novo. Caramba, aquela caixinha bonita, lá na minha igreja não tem. Ó, já começa o desejo. E na terceira, pega-se. Há uma oportunidade de não ter ninguém na igreja, ele vai e pega. Então, não é na primeira olhada que nos coloca em problema, é sempre na segunda. Então, Acã quis ou cobiçou quando viu. Cobiça é um desejo intenso de ter algo, não interessa quanto a quem isso custe. Eu quero, não quero saber se eu tirando aquele disjuntor ali, roubando aquele disjuntor, a cidade inteira vai ficar sem luz. Não me interessa se eu pegando aquela tomada ali do bebedouro ali, aquela igreja vai ficar sem água gelada. Não me importa se eu pegar aquele cabo ali que está na mesa de som, que eu estou precisando, a igreja vai ficar sem som. O que me importa é que eu vou saciar o meu ego, cometendo o pecado. E hoje em dia está assim. Ninguém está nem aí para o pecado. Ninguém está nem aí para a mão do Senhor quando vem pesar. A gente até fala, a mão do Senhor vai pesar sobre você. Ih, vai nada. Quando? E aí quando pesa, vem pedir perdão, vem pedir oração, nós oramos, Deus perdoa e vai lá e faz de novo. Porque esquece. A ferida, quando ela cicatriza, é esquecida. Se ela não deixar cicatriz, ela vai ser esquecida e vai continuar, e vai fazer novamente. A cobiça é um desejo intenso de ter algo que você não tem, que você deseja. Não interessa quanto que você vai pagar por isso. O que importa é o momento, é aquela hora. E aí o Acã agiu. A Bíblia nos diz no capítulo 32 de Números, versículo 23, mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Todos vão pagar. Se cometeram pecado, vai pagar. Um dia ou outro vai pagar. Porque não vai passar despercebido. Lembra lá de Adão, lá no Éden? Deus já sabia tudo o que ia acontecer, mas deixou acontecer. Hoje também. Deus sabe do meu pensamento, do teu pensamento. O meu pensamento mal contra fulano, meu pensamento mal contra ciclano. Queria que ele morresse. Ceifa a vida dele, acaba com a vida dele. Deus está lá anotando tudinho, sentadinho lá, ó. Pastora Ana Lúcia pensou assim, diaconisa Rose pensou assim, diaconisa Neuza pensou assim, pastor Wilson tem pensado assim. Então, não esqueça que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê, em todo lugar Ele está. Quando você pensar algo, comentar algo, não esqueça que você está comentando para duas pessoas. Para a pessoa de carne e para o Espírito Santo do Senhor que está ouvindo. E está anotando. Embora Ele sabe, Ele já sabe o que você está pensando. Quando você coloca para fora, Ele escuta duas vezes. A pessoa que você conta ouve uma vez só. Mas o Espírito Santo ouve duas vezes. No teu pensamento e quando você fala para alguém, mal de alguém, deseja o mal de alguém. E o pecado encontrou Acã
irá nos encontrar também. Não é uma questão de se irá encontrar, e sim, quando o pecado vai nos encontrar. Vai acontecer. Pecadinho, pecadão, mas vai acontecer. Isso pode ter certeza. Muitas das vezes pecamos sozinhos, em pensamentos. Muitas das vezes pecamos conversando com alguém, numa amizade. Estamos ali e achamos que é amigo, falamos algo, e aí depois, algum tempo depois, a pessoa vem, nos procura e fala pra gente, como já aconteceu comigo, com a pastora, com vocês também, eu creio que já aconteceu também. Eu não gostei, uma vez a senhora falou isso, você falou isso, o pastor falou isso, assim, 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 assim. E aí a gente vai e lembra e se coloca na posição de que pecou, que falou mal de alguém. Ah, mas foi um comentário. Comentário também leva à maldade. Esse pedacinho de carne que nós temos dentro da boca, ele mata. É pequenininho, mas ele mata. E é ele que direciona, inicia a te levar, a me levar para o caminho do pecado. Então que vocês lembre-se sempre que existe 3 passos para cair. E os 3 passos são: eu vi, eu quis, eu peguei. As palmas adoram ao Senhor.